Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, tá certo? Ao Ganache com a Fá. Aqui eu ensino confeiteiras que estejam iniciando ou não estejam iniciando aí na trajetória do ganache a fazer os seus bolos de ganache sem errar de jeito nenhum, tá? Então assim, esse é o projeto onde eu ensino você a não errar o seu bolo de ganache. Se você está chegando aqui agora, não sei se você me conhece ou não, mas eu sou a Fabrícia e eu trabalho ganache aqui sempre na minha página, tá bom? E hoje a gente vai falar sobre ganache de chantilly. Então assim, o tema de hoje é ganache de chantilly. Isso aí, um tema que tá explodindo, que todo mundo ama, que todo mundo quer. Eu já falei dele na minha página 1000 vezes aí, mas hoje eu decidi não trazer um reels, mas trazer realmente a receita e todos os detalhezinhos pra você que tá aqui comigo, tá bom? Você é a nossa enfermeira, ajuda nossas dores com ganache. Verdade. Eu já tô cuidando das dores de vocês com os ganaches, né, gente? Porque, assim, a dor do ganache, ela é grande também, né? Eu sei porque eu já tive essa dor, né? E aí, uma vez uma confeiteira me disse assim: nossa, será que você não tem o que fazer? Foi uma professora, tá? De ganache. E eu, claro, não vou falar o nome pra vocês, mas ela me disse assim: nossa, será que você não tem o que fazer? Tá chorando por conta de doces que dão errado, né? Isso me magoou muito, porque eu sou essa pessoa que, se eu não consigo uma coisa, eu tô precisando, não é por orgulho. Se a gente tá precisando, a gente tá trabalhando, a gente quer trabalhar com cobertura nova, a gente quer apresentar algo diferente para os nossos clientes ou algo que realmente resolva um problema que a gente tem, né? E quando você não consegue, você vê aquilo ali, você pensa assim: se eu conseguir fazer essa ganache, ou esse macarrão, ou esse doce, isso pode mudar a minha vida, isso pode mudar o meu faturamento, isso pode mudar o jogo pra mim. E aquilo é realmente importante, não é só um doce, não é só uma ganache, não é só um bolo, porque quando é só um bolo que você vai fazer pro seu aniversário, ou para um amigo, ou pro hobby, eu nem gosto de julgar, mas talvez seja só um bolo. Mas quando a gente depende disso, a gente vai vender isso pode me dar um dinheiro, isso pode ser o dinheiro que eu vou pagar a escola do meu filho, isso pode ser o dinheiro que eu vou pagar as minhas contas, isso pode ser o dinheiro que vai me fazer voltar a trabalhar e me sentir feliz com o meu trabalho, reconhecida, ter dignidade, sei lá, sentar numa mesa de amigos e me perguntarem o que é que você faz e você dizer: sou confeiteira, eu vendo bolos, eu sou empreendedora, né? E fazer isso assim, vendendo mesmo, tendo resultado. Isso não é só um doce, isso é uma coisa que muda a sua vida. Então, não acertar isso me gerava uma dor enorme mesmo, né? Eu me sentia não só incompetente, eu me sentia sem saída, porque se eu não acertasse, eu ia ter que continuar com os bolos de chantininho, que não era uma coisa que dava pra mim. Pra fazer, gente, bolo de chantininho aqui, eu sujava a casa toda, era chantilly pra todo lado, muitas mangas de confeitar, e eu não dava certo. Eu tinha medo de entregar o bolo ficava, quando eu tocava no bolo, o bolo, né, às vezes ele machucava ali, não era fácil de machucar, e não dava certo pra mim, né? Então eu precisava que o ganache desse certo, precisava muito, e por conta disso eu chorei muitas vezes, eu joguei ganache fora, eu não entendia porque que eu via aqueles vídeos na internet daquelas confeiteiras acertando tudo e aqui não dava certo e eu não acertava nada. Até que eu fui treinando, estudando, assistindo vídeos, comprando um curso, comprando outro, comprei vários cursos, comprei muitos cursos, e cada um era uma decepção, porque tinha um negócio naquela ganache, a temperatura da minha cidade não dava certo com a receita que a professora passava. E quando eu ia atrás, a professora não tinha como me dar suporte e era uma loucura. Então, por isso que hoje eu sou a enfermeira de vocês do ganache, viu? Porque eu sei exatamente o que significa isso. E quando eu faço os reels, quando eu faço um vídeo ou venho para uma live, eu sei o que eu vou te contar. Eu sei exatamente o que é que você tá passando. Eu sei, né, que não adianta fantasiar. A gente tem que contar um negócio de verdade, senão você não vai acertar na sua casa. Se ficarem detalhezinhos, segredinhos ali escondidos por debaixo do pano, você não vai acertar.
né? E vai ser mais uma decepção. Então, tudo que eu não quero aqui nessa internet vai ser mais uma decepção pra você. Eu quero que você realmente venha pra cá e você pense, olha, eu vou. Ela pode até, nesse momento, não resolver todos os meus problemas, mas esse aqui ela vai resolver. Agora, eu encontrei... Não encontrei o ganache agora. O ganache eu encontrei desde 2016, porque eu sou a confeiteira da Paixão Americana. Mas aí, agora na pandemia, eu decidi. Vou ficar com os bolos finalizados com ganache. Eu vou fazer os meus ganachíssimos, que vai dar super certo. Eu entendi o meu público, entendi o cliente, entendi o que é que o meu cliente queria e deu super certo. E é isso que você vai fazer aí pra dar certo aí também no seu negócio, na sua casa, seu bolo de ganache. Vamos lá, vamos agir. Gente, vamos lá. Ganache aqui, tá certo? Ganache de chantilly. Eu trouxe pra vocês aqui, ó. Vou mostrar os ingredientes. Só tem 2 ingredientes que eu vou usar nessa receita. Então, que receita maravilhosa. Só com 2 ingredientes você já faz ela aí. Primeira coisa que vocês têm que entender o que é a ganache de chantilly e o que não é a ganache de chantilly, tá? Então, o que é a ganache de chantilly? A ganache de chantilly, que eu chamo de ganache de chantilly, é uma ganache que, ó, há muito tempo as confeiteiras já fazem. Esse tipo de ganache, muitas confeiteiras já usam para blindar bolo. Tá? Então, assim, isso já se usava. Quando a gente começou lá em 2016 a fazer ganache, você tinha 2 opções para fazer uma ganache de blindagem. Ou com creme de leite ou com creme bate chantilly, que é o creme vegetal, né? Que você compra aí o Amélia, que você compra o Puratos. E aqui, gente, eu vou fazer com a Amélia, mas vocês podem fazer com Puratos, vocês podem fazer com o chantilly que vocês quiserem, tá bom? Com o creme bate chantilly que vocês quiserem, tá? Então, quando eu comecei, só tinha esses 2 tipos de ganache para fazer blindagem. Depois que as pessoas começaram a fazer com água, né? Que aí virou um boom da ganache, que era a ganache econômica, que a gente não sabia o que era. E aí, era porque usava água para fazer a ganache. Depois, as pessoas popularizaram também a ganache com suco de frutas e depois elas popularizaram também aí a ganache com leite de coco. Então aí depois a gente viu que para fazer ganache é juntar chocolate ou cobertura e algum líquido e acabou, né? E acabou e a gente faz. Mas não é tão simples, não é só juntar um e outro. Não é tão simples no começo, mas na hora que você entende, é super maravilhoso. Você faz ganache com o que você quiser, porque ganache, ela é um pouco mais do que uma receita, ela é técnica. Então é isso que eu vou ensinar pra vocês agora. Porque tem gente que vai acertar com as quantidades que eu vou falar aqui e tem gente que vai colocar mais um pouquinho ou menos um pouquinho e vai acertar do mesmo jeito, tá bom? Então, o que é essa ganache de chantilly? Eu tô usando pra essa receita o líquido, né? Ó, o creme, só o líquidozinho mesmo de bate chantilly, o creme vegetal líquido, certo? Então, o que ela é? Eu vou usar esse líquido com chocolate ou cobertura. Fabrícia, com chocolate branco vai dar certo também? Vai dar certo também. Se você usar o chocolate nobre, vai. A diferença é que ela vai secar mais devagar. Você vai ter que ter um pouco mais de paciência com ela, mas ela vai funcionar? Ela vai. Na mesma quantidade? Na mesma quantidade, tá? Então você não precisa ter medo, não. Se você só tem aí chocolate nobre, tudo bem, tá? E ainda eu vou dizer mais uma coisa que, nossa, Vitor, essa live tá incrível, incrível. Se você tá aqui, você tá aí com ouro, que é praticamente um curso de ganache de chantilly. Ó, a ganache de chantilly, o que ela não é, tá? O que ela não é? Ela não é uma ganache que você vai fazer com chantilly batido, certo? Então ela não é com chantilly batido e essa receita que eu vou passar pra vocês também não é com creme de leite fresco, tá bom? Então, algumas pessoas me dizem assim, mas eu posso usar o creme de leite fresco pra fazer ganache? Claro que pode, claro que você pode usar, né? Você pode usar aí creme de leite fresco, tá tudo bem, tá liberadíssimo. Mas não para essa, é outra técnica, é outra temperatura. E tem mais, essa que eu vou trazer para vocês agora é uma ganache meio inédita, porque eu nem vou usar temperatura aqui. Vocês vão entender, eu vou mostrar para vocês, nem termômetro vocês precisam para poder fazer essa ganache não, tá? Então o que ela é? Ela é com creme vegetal em temperatura ambiente, tá bom? Você vai usar mais ou menos aí em temperatura ambiente. E ela não é com um chantilly batido. Então, se você já bateu seu chantilly, não é essa receita que você vai usar, tá?
não posso usar chantilly batido para fazer ganache? Pode, mas aí você vai transformar sua ganache num mousse e a técnica é um pouquinho diferente. Então, ela não é com chantilly batido, tá bom? E ela não é com creme de leite fresco, tá certo? Então, um chantilly é um líquido, é um creme vegetal que a gente vai usar aqui. Aquele Amélia lá que você faz o seu chantininho, ou o Puratos, vixe, eu tô esquecendo até o nome das marcas, gente, o tipo, né? Mas Amélia, Puratos, todos aqueles, o Piracanjuba, né? Alguém já me perguntou esses dias, sabe se eu posso fazer com aquele Piracanjuba? Bate chantilly que eu compro lá no supermercado? Eu disse, pode. Só cuidado com o sabor dele, que ele não tem lá um sabor muito bom, então eu nunca fiz com ele. Com certeza você vai conseguir a mesma textura. Agora, o sabor vai ser um pouquinho diferente, tá bom? Provavelmente. Sobre onde é que as pessoas erram na hora de fazer isso aqui, né? Onde é que as pessoas erram? As pessoas desistem. O problema de você estar errando na sua ganache talvez seja isso que eu vou te dizer agora. Vai separar você dos seus erros e separar para você não errar mais. Porque aqui para você aprender ganache para não errar. E o que deve estar fazendo você errar é você desistir da sua ganache. Você desiste. Quando você olha pra ela que ela tá feia, você acha que isso aqui não vai resolver, isso aqui nunca mais na vida vai dar certo. E ganache não dá errado. Ganache é como brigadeiro. Brigadeiro não dá, a não ser que você queime o brigadeiro, tá? Queimou e ficou com gosto de queimado. Mas se o seu brigadeiro cristalizar, ele tem jeito. Se o seu brigadeiro ficar mole, ele tem jeito. Se ficar duro demais, tem jeito. Se ficar puxa, tem jeito. O brigadeiro sempre tem jeito. E a ganache também. Então você nunca mais vai jogar sua ganache fora, tá? Então assim, ela sempre tem solução. E você não pode, de jeito nenhum, jogar ela fora, tá? Então, o que faz você não dar certo com ganache é você desistir dela. Você achou que ela tá quente, você fica nervosa. Na hora de você emocionar, você não emociona. Você tá emocionando e ela não tá dando certo. Calma, tem alguma coisa que não tá deixando ela dar certo, tá? Coloca mais um pouquinho de líquido nela e tenta de novo. Então, gente... Primeira coisa, vocês não podem desistir da ganache de jeito nenhum, tá? É aí que vocês erram, porque vocês não insistem com ela. Vocês têm que insistir. Ou na batedeira, ou num batedor. Eu trouxe aqui, ó, um batedor desse de arame, tá? Então, vai dar mais trabalho. Fabrício, por que você usa tanto o seu mixer aqui nos vídeos? Sempre tá com aquele mixer na mão, porque o mixer é mais fácil. Ele me dá um resultado mais rápido da minha ganache. Não significa que você, com aquela batedeira de 2 dentinhos lá, que você ganhou da sua mãe, da sua avó, não vai resolver, não. Você vai resolver, mas você vai levar um pouquinho mais de tempo, você vai insistir mais, ela vai ter que bater mais pra você conseguir voltar ao ponto dela, tá? E tem gente que me manda mensagem, mas eu bati, eu não volta. Gente, se você bate, já faz 5 minutos que você bate essa ganache, ela não tá voltando, ela tá seca. Põe mais um pouquinho de líquido. Experimenta uma colherzinha de creme de leite, de chantilly, ou mesmo do suco que você usou, água. Bota na ganache e bate de novo. Você vai ver um resultado que vai ser assim... Você vai ficar de queixo caído, você vai dizer, uau, eu não acredito, funcionou. E funciona, porque ganache é incrível. De repente ela tá horrível, de repente ela não tá funcionando e quando você coloca um pouquinho mais de líquido nela, ela te dá um resultado que você fica de cair o queixo, você não acredita que isso funcionou, né? É como se fosse um milagre, uma mágica, que você tá ali metida naquele problema que você não sabe resolver, de repente uma colherzinha de líquido, foi isso que fez toda a diferença, tá aí, funcionou, né? Então agora vai funcionar, tá? Então as pessoas vão errar aonde nisso aqui? Às vezes, você não vai insistir na ganache até o fim, ou você vai querer usar uma ganache, ou você vai usar um chantilly que você bateu, você acha que batido você vai funcionar. Então, você pode errar, pode estar errando nisso, tá bom? Pode estar errando nisso. E como é que a gente vai acertar? Por que essa ganache é boa? Deixa eu só dizer pra vocês por que eu gosto tanto dela, tá certo? Os pontos positivos dessa ganache e pontos negativos dessa ganache. Por que essa ganache é tão boa?
Primeiro, ela talha menos, ela separa menos gordura do que as outras ganaches. Então, se você é uma pessoa ficar aflita porque a ganache separou as gorduras, essa daqui vai ser a melhor ganache pra você. Porque ela não separa gorduras com facilidade, não. Ela demora muito pra separar a gordura. Eu nem consigo muito separar a gordura dela, não. Então, ela não talha, né? Vulgarmente, a gente chama de separar a gordura e de talhar. Então, ela não talha. Ela é ótima porque ela não talha, tá bom? E por quê? E o que é que não é tão bom nela? Porque sempre tem, né, gente? Não vou dizer pra vocês em nenhum momento, em nenhum vídeo, em nenhuma aula, em nenhum curso, nunca vocês vão entrar numa live minha ou num vídeo e vocês vão me escutar falar só bem de uma determinada coisa. Eu tô aqui pra falar a verdade pra vocês nua e crua. Então, assim, o que é que pode dar de errado aí também? Então, essa ganache, talvez ela resseque mais rápido que as outras. Vocês vão ver que quando ela fica muito tempo em temperatura ambiente, ela fica esfarelenta, ela solta um pouco. Então, Fabrícia, ela esfarela? Esfarela, tá? Então, o que eu faço se ela começa a esfarelar? Ó, se você tá começando com essa ganache, aconselho que você faça ela e não bata, tá certo? Então, você faz... derrete o chocolate ou a cobertura, coloca o creme bate chantilly e deixa descansar e depois você usa sem bater, tá bom? Porque vai ser mais fácil para você que tá começando, porque ela vai esfarelar menos se for nesse processo. Se você bater, o que você vai fazer? Você vai aquecer. Ela vai ficar, eu tenho até uma de chocolate ao leite que eu fiz ontem, de chocolate ao leite, não, chocolate meio amargo. Eu vou já pedir para meu marido trazer aqui para vocês verem que ela tá super esfarelenta, porque ela tá dura. Ela foi feita ontem. Que é uma outra dúvida de vocês. Fabrícia, a ganache tá dura. Meu Deus, eu fiz de um dia pro outro e endureceu. O que é que eu faço? Gente, micro-ondas. Só isso. Só isso. 5 segundos no micro-ondas ou 7 em 7 segundos no micro-ondas. Relaxa, seu coração, ela vai voltar, tá? Então, assim, vai mexendo ela, 5 segundos. Ah, eu botei 5, não deu. Beleza, bota mais 5. Não deu, bota mais 5, porque depende do micro-ondas. Mas ela vai voltar. E é isso que vocês vão fazer. Quando ela terminar aqui, eu gosto de finalizar essa ganache e não usar imediatamente antes de levar para o micro-ondas de novo. Então, geralmente, eu levo 5 segundinhos para o micro-ondas para ela ficar mais molinha. Ela fica muito cremosa. Se você coloca 5 segundos no micro-ondas ou 7 segundos no micro-ondas, ela perde as bolhas porque você vai mexendo. Então, ela fica sem porosidade, sem bolha. Fica linda, cremosa, maravilhosa para você usar no seu bolo, tá? Outra vantagem dessa ganache, eu, Fabrícia, eu acho que ela tem um sabor mais suave. As pessoas me dizem que ela tem um sabor mais doce. Eu não acho, eu acho que ela tem um sabor mais suave, tá certo? Então, assim, com a chantilly eu gosto, eu acho que tem um sabor mais suave, tá bom? Mas você tem que ver aí para o seu paladar como é. Agora, ela é mais gordurosa. Então, quando você pegar na sua mão, você vai notar que ela é mais gordurosa. Porque o próprio creme bate chantilly, ele é mais gorduroso. Então, essa é a realidade, tá bom? Mas eu tenho muitas e muitas meninas que mandam muitas mensagens para mim dizendo que estão amando, que estão fazendo. Eu recebi ontem uma mensagem de uma menina que disse: eu fiz para o aniversário da minha sobrinha ou do sobrinho do namorado dela. Desculpa, eu não recordo se foi da sua sobrinha, do namorado da sua sobrinha, mas foi pro aniversário de uma criança e simplesmente todo mundo amou, todo mundo ficou impressionado e é fácil de aplicar também, tá bom? Fácil de aplicar. Fabrícia, posso bater a ganache com batedor raquete? Pode sim, mas ela não vai ficar tão fofinha e tão airada, né? Se você bater com um globo ou com um fouet, tá certo? Ai, bate na hora que faz ou descansa. Vamos fazer? Vamos fazer juntas? Vamos fazer juntas, que é para todas essas dúvidas de vocês acabarem. Vamos fazer essa ganache juntas? Porque essa live eu vou fazer essa ganache, tá bom? Ó, aqui que eu tenho aqui, gente, eu não vou fazer uma quantidade tão grande. Eu tô com 300 gramas, tá certo? De cobertura. Vocês vão me perguntar, tô usando o quê? Tô usando o Cobertop. Fabrícia, vai usar cobertura. O chocolate nobre, posso usar? Pode. A cobertura, gente, não tenho preconceito com cobertura. Eu amo cobertura boa, né? Você não vai me comprar uma cobertura totalmente hidrogenada e um chocolate uma cobertura que pareça aquele guarda-chuvinha, não. Você vai comprar uma coisa legal, né? Que tenha um sabor legal.
Mas eu gosto muito da Cobertop, eu gosto muito da Harold, tá? Do top da Harold. Eu não vou dizer pra você não usar nada, porque você tem que testar aí com o seu público, com os seus clientes, com o que você gosta. Mas eu, Fabrícia, né, gente? Que a gente tem umas coisas que a gente gosta ou que a gente não gosta. Então, assim, eu, Fabrícia, eu não gosto de usar nada confeiteiro. Então, assim, eu não uso o confeiteiro da Harold. Eu não uso as primeiras linhas. Então, assim, a primeira linha também do Cobertop, não. Então, eu tô usando o Cobertop. Gosto da Genuine. Eu tô amando o Cobertop agora, tá? Então, Cobertop, me patrocina. Me patrocina. Sou patrocinada por nenhum chocolate, tá? Então, eu tô falando só realmente porque é o que eu uso aqui, tá? Então, Cobertop Genuine é uma delícia também. Só que Genuine é mais amarelado porque ele tem um pouquinho, tem manteiga de cacau mesmo, a cobertura. Então, deixa mais amarelo também, tá? E a Harold também é muito boa. Também gosto muito da Harold. Marvalério. Eu não gosto muito da Marvalério, mas se você... Eu acho muito doce a Marvalério, eu acho muito doce. Mas tem gente que ama a Marvalério e tá tudo bem, tá certo? Pra essa aqui, eu tô usando a cobertura, porque é teste, é live, né? Eu vou usar num bolo nosso, domingo. Oi, amor? Selecta, não curto muito. Selecta não curto muito também. Eu gosto mais dessas. Eu já usei Selecta, tá? Não curti muito Selecta, não. Certo? Então, eu tô usando aqui esse, mas você poderia usar também o Nobre, tá? Cical é maravilhoso. Essas são todas muito boas, certo? Ó, a Cical, ela tem mais ou menos o valor, a Genuine, ela é um pouquinho mais barata que a Cical. E eu vou te dizer que ela é muito saborosa. Então, por questão de valor mesmo, dá uma tenta Genuine, porque a Genuine não tem em todo lugar, né? Por exemplo, na cidade que eu tô agora, eu tô em Macaé, não tem Genuine, tá? Então, eu tenho algumas barras Genuine que eu trouxe do Nordeste comigo, porque lá tem muito. Mas aqui eu não tô encontrando Genuine. Talvez lá no Rio de Janeiro eu encontre. E pra deixar bem branquinho como a gente faz, ó, vou mostrar pra vocês um truque. Que se vocês baterem a ganache de vocês, independente de que ganache for, ela já clareia muito, tá certo? Por quê? Porque nesse creme bate chantilly ele tem um pouquinho de emulsificante. Eu não boto emulsificante na minha receita. Por quê? Por que, Fabrício, você não bota emulsificante? Gente, já tem emulsificante. O chocolate já tem... Tá. O chocolate já tem emulsificante, o chantilly já tem emulsificante, o creme que eu tô usando. Então eu acho desnecessário colocar mais emulsificante de fora, então eu não boto. Mas por ter emulsificante, quando você bate, ele clareia muito, tá bom? Ó, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô usando, tá certo? Então assim, eu tô usando esse aqui, ó. Ó, a Cobertop. Tô usando esse Cobertop. Tá bom? Quanto de chantilly, vamos lá? Vamos fazer a receita? Vamos fazer a receita que é pra vocês aprenderem, saírem daqui fazendo? Então vamos lá, acho que eu já falei tudo de técnica pra vocês, agora bora pra receita. Aqui eu tenho 300 gramas de cobertura, 300 gramas, tá? De cobertura. Poderia, como eu já falei, vou repetir, poderia ser de chocolate nobre. Você poderia usar, ó, eu só não sei, só uma informação importante, eu só não sei se você usar 300 gramas de Calebur vai ter o mesmo resultado, porque quando a gente usa o Calebur, a gente precisa fazer o testezinho, ele não reage. O Calebur é um chocolate, né? Vocês sabem que é o melhor chocolate que a gente vende aqui no Brasil, né? Não é o melhor chocolate, não, tá, gente? Do mundo, não. Mas aqui no Brasil ele é o mais popular entre os bons chocolates, né? Digamos assim. As confeiteiras gostam muito dele. Então, ele tem um resultado diferente nas proporções que a gente comumente usa aí nos nossos chocolates. Então, Fabrícia, não sei se com Calebur, eu tenho que fazer o teste com a Calebur para saber se ele vai ter esse resultado. Mas um outro chocolate, se você pegar Cical, se você pegar o Harold, um Melken, se você pegar Cical Gold e Melken, se você usar, vai ter esse mesmo resultado, tá bom? Que são chocolates nobres aí, mais acessíveis. Não é muito barato, porque chocolate mesmo não é tão barato assim.
mas é mais acessível, tá certo? Pra você usar aí, tá bom? Então, eu tô usando 300 gramas, eu vou derreter aqui no micro-ondas. E vou usar 72 ml, 72 ml não, 72 gramas de chantilly líquido, tá certo? Esse aqui eu nem vou aquecer, eu vou usar na temperatura que ele tá aqui. Eu já tirei da geladeira já faz um tempo, já faz aí pelo menos 34 minutos de live, que ele tá aqui fora da geladeira, tá? Porque eu tirei, ele tava na geladeira, usei um que tava aberto. Tava na geladeira, tirei, coloquei aqui e eu vou usar ele, tá bom? Vou colocar o meu chocolate, minha cobertura pra derreter agora. E eu vou colocar, o processo vai ser esse, eu vou derreter, vou colocar o chantilly, vou misturar um pouquinho e vou bater. Então, vocês não vão me ver aquecer chantilly, então é uma outra forma de fazer. Fazendo dessa forma é mais rápido. Qual é a vantagem de você fazer dessa forma? Você faz e logo você aplica. Então, não é uma ganache que precise de descanso. Fazendo desse jeito, sem aquecer o chantilly, sem deixar ele descansar um pouquinho, você faz e aplica no seu bolo. Não vai precisar descansar. Então, isso é uma grande vantagem, né? Porque imagina, você tá apressada, você tá aperreada ali. E eu vou falar aperreada porque, né, vocês sabem que eu sou nordestina, então o bolo não aperrei. Então você tá aperreada ali, tem um bolo pra fazer. Você quer fazer logo, ou então você esqueceu, né, de fazer um chantilly, uma ganache de um dia pro outro. Você ter um ganache que você usa na hora, é maravilhoso demais, né? Suja pouco, olha, o segredo da felicidade. Suja bem pouquinho, usa na hora, passa no bolo, é gostoso, firma, blinda. E vocês vão me perguntar, posso usar pasta americana depois em cima dele? Em cima desse bolo? Poder você pode. E dá certo também. Mas, gente, tem outras ganaches melhores para você usar com pasta americana. Inclusive mais baratas, né? Então, assim, se você fizer outros tipos de blindagem mais baratos para você que tá usando pasta americana. Então, não faz não, tá? Então, assim, usa outras ganaches para pasta americana que vão sair num custo melhor para você, praticamente o mesmo sabor, vão te dar o mesmo resultado por um valor mais baixo. Não vai precisar pagar mais um negócio que você pode fazer, né? Se você fizer com isso aqui, você vai pagar mais. Então, não paga mais, não. Né? O negócio já tá tão difícil hoje, já tá tudo tão caro. Então, não faz isso daqui pra blindar. Faz isso daqui como cobertura final, pra você entregar o bolo numa decoração de ganache. Se você quer fazer com pasta americana, faz uma ganache com água, tá certo? Faz uma ganache com água. Eu vou te garantir aqui, preto no branco, que o seu cliente não vai nem entender a diferença no sabor, nem nada. Isso não vai colocar o seu produto, inferiorizar o seu produto. Seu bolo não vai ficar inferior porque você vai fazer um ganache com água, não, tá? Se ele for finalizado com pasta americana. Tá? No caso, de chantilly, temperatura ambiente. Temperatura ambiente. E aí, ó, vou dizer pra vocês que eu não tenho como medir a temperatura, porque o meu termômetro acabou a bateria. Então, vocês estão vendo aí. Se você não tem termômetro em casa, você vai poder fazer. Porque o meu termômetro deu ruim a bateria e eu não vou poder medir essa temperatura com vocês. E vocês vão ver que vai dar super certo. Ó, tá aqui, ó. Eu uso esse infravermelho aqui. Mas ele tá, ó. Ele não aperto e ele descarregou. Então, não tenho nem como verificar essa temperatura aqui, tá? E o outro de espeto eu uso exclusivamente para macarrons. Aí, eu tenho ciúme. Eu não boto nem do ganache. O macarrão é de macarrão, de ganache é de ganache. Ó, gente, eu vou colocar aqui pra derreter um pouquinho, tá? Tem um micro-ondas aqui do lado. Então, vocês vão ficar sem me ver um minutinho. Então, tá, você pode usar saco de confeitar com esse. Tá, saco de confeitar. Vou derreter aqui de 30 em 30 segundos. Se dá pra usar bico. Ó, eu vou mostrar pra vocês aqui uma ganache que tá aqui, certo? Na manga, porque eu tava decorando o bolo. Então, já faz um tempo. Ela é de chantilly. Olha só. Ó. Ela já firmou, tá? Outra coisa da ganache de chantilly. Todo mundo me pergunta se ganache é duro. Gente, não é. Ganache é firme, mas ela é macia. Olha isso. Ó. Eu marco, ó, a ganache, ó. Eu marco
Aperta e ela vai, não dura. Quando você passa... apertar, sai no bico? Não sai no bico porque ela tá firme. Então, assim, ela já endureceu. Esse bico, ele é de inox. Então, eu consigo levar do jeito que tá aqui. Se for inox, tá, gente? Inox, eu consigo levar ao micro-ondas e não vai explodir. Pelo menos aqui nunca explodiu. Já mudei 3 micro-ondas, eu uso inox. Inox não é ferro, né? E nem alumínio. É inox. No micro-ondas não explode. Dá pra você usar. Então, eu vou fazer o que depois? Eu vou precisar, partir depois da live, eu vou aquecer ela de novo, ela vai ficar fluida, eu vou tirar da manga de confeitar pra poder guardar, tá bom? Então, assim, isso aqui jamais desperdiçar essa ganache. Ela vai sair daqui toda até o fim e eu vou aproveitar cada pedacinho desse ganache sem jogar fora, porque não dá. É uma das vantagens do ganache, não tem desperdício, tá bom? 30 segundos, não derreteu muito. O meu micro-ondas aqui do ateliê, ele não tem potência média, então eu tenho que ir de 30 em 30 segundos. No meu micro-ondas da cozinha, o que é que eu faço? Geralmente eu coloco meia potência, 1 minuto e meio, ó. A pessoa derreteu, mas não derreteu nessas coisas todas, não. Vamos lá. Vou colocar mais 30 segundos. Dá pra escrever nos bento cakes. Dá pra escrever nos bento cakes, é uma delícia pra escrever nos bento cakes. O bolo do flor que eu fiz, eu escrevi com ganache de chantilly e um pouquinho de corante preto. Corante que você vai usar nela, já que eu prometi tudo pra vocês aqui, vou mostrar tudo pra vocês. Esses são os corantes que eu uso, tá? Ó. Todos corante em gel. Corante em gel, esse daqui é da Liquid Gel, é da Arcol. Me ligaram. Desculpa, gente. Desculpa aqui. Alguém ligou e eu não consegui... A moça passou mensagem pra Kátia? Por favor, pra mim aí. Ó, então assim, corante em gel você pode usar na sua ganache. Vai ficar maravilhoso, tá? Você pode usar pó? Pode. Mas... você precisa deixar ela descansar um pouquinho pra você garantir que todo o pozinho dissolveu na ganache, que não vai ficar falhado, que não vai dar diferença de tom aí dentro da ganache, tá? O bolo gelado é ambiente, gente. Eu só uso ganache em bolo ambiente, temperatura ambiente, certo? Vamos ver como é que ele ficou aqui. Não tô conseguindo ler os comentários de vocês, né? Ó, aqui mais 30 segundos... O meu chocolate, a minha cobertura, vocês vão me falar, de vez em quando eu vou falar chocolate aqui, mas não é chocolate não, tá? Esse aqui eu tô usando uma cobertura. A cobertop, ela já é branca, ela já é bem branca, tá certo? Mas o que que vai acontecer aqui? A sua ganache, quando você bater, se ela é de chantilly, na hora que você finaliza, ela fica bem amarelada. Quando você bate, quanto mais você bate, você emulsiona ela, você ativa o emulsificante que tem tanto no chantilly quanto no chocolate, mais branco fica. Então, o bolo do Flork, eu nem usei corante branco. Eu só usei um pouquinho do violeta líquido, tá certo? Que eu vou ver se eu tenho aqui. Eu usei, ó, um pouquinho desse corante violeta. Um pouquinho de nada. E ele já matou ali, neutralizou o máximo de amarelo. E meu bolo ficou branco, branco, branco neve. Então, assim... quando eu uso ganache de manteiga ou ganache de chantilly, eu não uso pó, certo? Porque essa, inclusive, já é uma ganache que resseca com mais facilidade. E se você usar dióxido, né, que aí o povo vai começar a dizer, dá câncer, gente. Só se você pegar esse pote todo, usar todo de uma vez, tá? Então, assim, você pode usar, fica tranquila que ninguém vai morrer de câncer porque você usou esse aqui não, tá? Esse corante, o dióxido de titânio, ele altera a textura de suas ganaches, ele altera a textura do que você usar. Se você usar numa massa, ele vai alterar uma massa de bolo. Se você usar no brigadeiro, ele vai alterar. Se você usar no macarrão, ele vai alterar. Ele deixa mais ressecado, mais quebradiço aonde você usar, tá? Então, ó, eu só tô aqui derretendo porque tenho ainda uns pedaços grandes, ó, de cobertura aqui, tá? Então, O bolo de chocolate de ganache pode se manter na geladeira? Bolo de ganache na geladeira. Vamos lá. Bolo de ganache na geladeira. Gente, bolo de ganache na geladeira tem um porém. Você
Por que você vai colocar o bolo de ganache na geladeira? Se você usar uma calda neutra de açúcar, que não tem a base leitosa, tipo, você não usou leite condensado nessa calda, você não usou o que é muito perecível, não, de um dia para o outro você não precisa colocar seu bolo na geladeira. Primeiro que você não vai precisar. Ele não vai estragar porque você deixou em temperatura ambiente, tá? Claro, não deixa num armário fechado, num lugar muito quente, você deixa num lugar mais ventilado, bota dentro de uma caixa de papel, não uma caixa de bolo mesmo, de você vai fazer a entrega, e vai dar super certo, vai ficar tudo bem. Mas se você fizer, o clima estiver muito quente aí, se você fez com uma ganache nobre, e tá muito quente, e você não tem um ar-condicionado para manter esse bolo, você pode levar ele na geladeira, mas você tem que embalar muito bem, tá? Porque o que acontece é que quando a ganache sai da geladeira, e se você colocou, é porque você mora numa cidade quente, veja bem. Se colocou ganache na geladeira, se você botou um bolo de ganache na geladeira, é que você mora numa cidade quente. Na hora que você tira seu bolo da geladeira, você coloca em temperatura ambiente, sua cidade é quente, o choque de temperatura vai fazer seu bolo suar. E não tem jeito, vai suar. Se você fizer a pintura, vai suar, vai derreter a pintura. A própria, se você fizer uma gota, o brigadeiro, não vai ficar bonito, né, de olhar assim pro seu cliente. Então, você tem que botar dentro de uma caixa e vedar essa caixa. A caixa tem que ficar dentro de um saco grande ou muito plástico filme em volta. E você vai tirar da geladeira uma meia hora antes dessa entrega, vai deixar suar, vai enxugar tudo. Quando você notar que o plástico por fora não tá mais suando, você já enxuga e ele fica normal, quer dizer, não tem mais esse choque de temperatura. Aí a hora que você vai cortar o seu plástico, vai tirar o seu bolo de dentro e aí sim você vai entregar pro seu cliente. Agora, tirou da geladeira e entregou pro cliente, esse bolo vai suar. E corre o risco do seu cliente não achar muito legal, né? Eu não acho muito legal, eu fico nervosa quando eu boto meu bolo de ganache na geladeira, às vezes acontece de ter que colocar, tá? E aí, se ele suar, eu fico muito nervosa, porque eu acho que fica suado, fica muito legal. Gente, ó, eu tô derretendo chocolate aqui, eu vou colocar mais um pouquinho, vou colocar aí, nem 30 segundos não, vou colocar menos, vou colocar 20 ou 15 segundos no micro-ondas. Essa temperatura de derretimento, você vai usar ou de 30 em 30 segundos numa temperatura, na sua potência normal do seu micro-ondas, ou você vai fazer, que eu amo fazer, mas não consigo fazer nesse micro-ondas porque ele não tem a potência média, tá? Que é você colocar em meia potência 1 minuto e meio. Então assim, derrete rapidinho e não queima, certo? Porque tanto cobertura como chocolate, às vezes queima. Não precisa ser só corante para chocolate, pode ser em gel. Gente, ó, eu vi essa pergunta aqui agora. Não é corante para chocolate, corante em gel. Normal, aquele que você usa em chantilly, tá? Fabrícia, por que que não tem que ser corante de chocolate? Eu vou explicar. Deixa eu colocar aqui no micro-ondas. Já explico pra vocês. Por que que não vai... Por que você pode usar um corante em gel? Você só vai poder usar se você já tiver transformado em ganache. Você não usa corante em gel, corante hidrossolúvel em uma cobertura. Em uma cobertura não, gente. Em um creme ou um produto que seja extremamente gorduroso. O chocolate não tem muita gordura. O chocolate não tem água, só tem gordura, tá? Então só tem gordura. E a parte sólida ali do cacau quando ele é ao leite ou quando ele é meio amargo. Então, se você for usar corante no chocolate, não é ganache, ele é só chocolate, você vai usar um corante para chocolate. Mas aqui a gente não tá trabalhando só com chocolate, a gente tá trabalhando com a ganache. Então, já tem ou creme de leite, ou líquido, ou nesse caso chantilly, e ela virou uma ganache. Então, quando ela vira ganache, é a hora que você vai colorir ela. E tem algumas confeiteiras que gostam de colorir o chocolate e depois desse chocolate colorido elas fazem a ganache. Eu não faço porque eu acho que é enrolado, né? Você tem que colorir o negócio para poder... Enfim, eu gosto de primeiro fazer minha ganache. Eu faço minha ganache, eu faço de monte. Então, eu separo a quantidade, eu quero uma quantidade vermelha.
Aí eu separo e tinjo só aquilo ali. Pego 200 gramas dele, tinjo de vermelho e boto no meu bolo, tá? Então, geralmente, eu faço, inclusive, as camadas prévias do meu bolo, eu faço com a ganache normal, neutra, branca. Aí, se eu quero um verde, eu faço uma camada fina por cima de verde. Isso faz com que eu use menos corante, com que eu tenha um desperdício menor, né? Porque às vezes sobra um pouquinho daquele verde, eu não vou jogar fora. Mas é bom que sobre menos, né? Se eu for usar uma quantidade maior de ganache, pode ser que eu tenha um desperdício maior de ganache colorido, né? Não é desperdício porque eu sempre guardo, nunca jogo fora nada. Mas eu gosto mais de ter ganache branca, que eu uso em muitos bolos, do que uma ganache ali já tingida, colorida, né? Eu uso muito mais aqui, tá neutra, do que a colorida. Então façam isso, tá bom, gente? Só colorir a ganache de vocês quando já é ganache, tá? Então, ó, aqui já deu. Aqui já deu. É bom que eu fiquei conversando com vocês, sabe que vocês estão vendo? Eu vou baixar um pouquinho aqui, tá, gente? Ó. Dá pra saborizar. Dá pra saborizar. Tem aí o nosso vídeo de ganache chantilly de morango. Olha, gente, tá bem fluido. E agora vamos lá, tá? O que eu vou fazer aqui? Ó, só mexer um pouquinho. Já tá aqui, ó. Ó. O chantilly tá em temperatura ambiente, eu vou colocar aqui. Certo? O líquido. Vou misturar um pouco aqui, ó. Só misturar assim. Ele não, ó, não vai nem ó, agregar muito. Ele vai ficando meio estranho, ó. Porque ele vai pegando, ó. Será que vocês conseguem ver, ó? Vocês vejam que eu nem tô misturando bem e ele não tá soltando gordura. Porque é isso mesmo. O chantilly... A ganache de chantilly, ela não solta muita gordura não, ó, tá? Mas ela não tá muito bem emulsionada, porque eu vou bater, tá bom? Mas se você quiser, deixa eu baixar um pouquinho aqui pra vocês verem, acho que aqui, mesmo com os comentários, vocês conseguem ver muito bem. Aqui, ó, se você quiser emulsionar bem, ó, você já usa, gente, ó. Você já usa, tá? Então, Fabrícia, eu tenho dificuldade de decorar os meus bolos, nossa, eu tenho medo, eu tô começando agora. Então usa ela assim, ó, tá? E quando você não usa o chantilly aquecido, você já pode usar logo. Vejam que ela tá lisa, ela não tá soltando, ó. E ela não tá muito bem emulsionada. Aqui você tem que mexer mais pra ficar mais lisinha, certo? Aí você já usa no seu bolo, tá bom? Fabrícia, não, eu quero usar a batida porque eu quero ela bem fofinha, bem cremosa na hora que eu for usar. Então, bora lá. Ó. Eu vou usar esse batedor e o mixer, tá certo? Ó. Porque era mais fácil usar aqui. Tá todo mundo vendo aí, amor? Tá na mesa. Eu vou só bater aqui. Eu tô usando na primeira potência. Você pode bater na batedeira também. Pode bater na batedeira. Eu tô usando esse porque eu gosto. Eu adoro que ele é uma batedeirinha de mão. Opa, a blusa aqui, ó. Dando brecha aqui, gente. Nossa. Eu gosto muito desse porque ele é uma batedeira de mão. E pra você também ver aí na sua casa que você pode usar aquela batedeira de 2 ganchinhos, que vai dar certo também. Você não precisa ter uma KitchenAid pra fazer isso aqui, tá? Não precisa. Então, ó, só ó. Liga devagar, porque senão vai voar tudo. Bora lá. E agora é bater, gente. Eu vou bater bastante, tá? Quanto tempo batendo? Vai depender da quantidade de ganache que você tem aqui dentro. Eu tenho 300 gramas. 300 gramas eu bato menos do que se eu tivesse 500. 500 eu bato menos do que se eu tivesse 1 quilo. Então vai depender da quantidade que você tem aqui dentro e vai depender da velocidade do seu, onde você tá batendo, se você tá na batedeira, se você tá batendo com um mixer como eu tô fazendo, se você tá batendo com uma batedeira de 2 ganchinhos. O que você vai prestar atenção é no ponto, tá? Onde você chegou. Ganache, as pessoas sempre me perguntam, tem que descansar? Quanto tempo descansa? A ganache, eu gosto de dizer que ela é o que dá certo pra você, tá? Então, eu gosto de espatular o meu bolo com um determinado ponto de ganache. Tem gente que gosta dele mais mole, gosta dele mais firme. Então, é o que dá certo pra você. É que nem marido, sabe? Que nem marido.
O marido que você gosta é o louro, alto e bombadão. O outro que gosta, ela gosta de óculos, que tem cara de nerd. Então depende, tá? Vou ficar sem falar com vocês um minutinho enquanto eu bato. Amor, vai me falando das mensagens que eu vou saber de tratar. Tanto vocês daí dá para um bolo de 10 centímetros. Sim. Precisa de descanso? Dá para um bolo de 10 centímetros. Não vai precisar descansar se você fizer desse jeito. Só terminou de bater e usa. Qual a velocidade se for na batedeira? Velocidade, eu tô usando a 1. Você pode usar aí na sua batedeira. Se for batedeira mesmo, você pode usar o 4. A velocidade 4, tá bom? Usa o globo na batedeira? Globo. Olha isso, gente. Você vai batendo e ela vai clareando na hora, tá? Então, você vai batendo e ela vai clareando na hora. E o que eu falei que diferencia a confeiteira que faz dar certo e a confeiteira que não dá certo é a paciência. Então, essa textura aqui pra mim ainda não é a que eu quero, tá? Eu quero bem cremosa, então eu vou bater mais. E eu aconselho que você bata mais também, pra ela ficar bem fofinha. Você vai entender por quê, tá? Que pode ser usado um bolo de pasta americana. Poder pode. E vai dar certo, mas eu acho cara pra você usar no seu bolo de pasta. Porque vai chantilly também, vai pouquinho, né? Mas vai. 2 gramas de chantilly é mais caro do que deixa eu ver, do que 100 de água, né? De água menos também. Olha isso. Quanto mais bate, mais branca fica. Então, você quer uma ganache mais branquinha para aplicar no seu bolo? Bate bem, que ela vai ficar bem branquinha. Olha isso. Olha aqui, ó. Hoje não tem mais dúvida de ganache chantilly. Acabou. Todo mundo... Se o chantilly da flash também é bom. Pra isso aqui, sim, tá certo. Gente, olha só que coisa mais linda. Olha que coisa linda. Eu sou muito suspeita porque eu amo ganache. Eu amo. Quando chega nesse ponto aqui, eu fico muito encantada. Olha isso. Olha isso. Gente, vocês estão gostando? Olha só. Tá bonito, né? Olha que lindo. Gente, vocês estão gostando? Deem coração aí se estão gostando. Me falem, valem. Agora é a hora do eu. Bota eu aí. Olha que coisa linda. Que coisa mais linda. Gente, ó, vou até parar. Você pode até bater mais também, ó. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui. Muito bom, dá um ponto rapidinho. Olha isso aqui, meninas do céu. Meninas do céu. Olha isso aqui. Rapidinho dá o ponto. Como é que você erra mais um negócio desse na sua vida? Nunca mais. Nunca mais. Nunca mais você erra. Nunca mais. Só lá. Isso não é live não, gente. Isso é negócio maravilhoso. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Então tá só pra fazer flores. Faz tudo que você quiser, faz tudo. Faz bico, faz stencil, faz flores. Olha isso. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Tá bem lisinho. Maravilhosa. Olha, gente. Deixa eu baixar, porque assim com a iluminação parece até que ela tá porosa e ela não está. Olha aqui, ó. Olha isso. Ai, meu Deus. Olha isso.
Olha isso. O braço aqui pra não bater, gente. Tem desgambiarra de luz aqui pra vocês terem o máximo de conseguirem visualizar super bem isso aqui. Olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, isso aqui. Olha isso aqui. Olha que coisa mais incrível. Então assim, gente, ó. Muito, muito, muito maravilhosa. Fez, aplica no bolo. Essa é uma textura que você faz e aplica imediatamente. Leva um segundo. Não, gente, não, ó. Não precisa descansar, não. Aqui passa no seu bolo, tá? Nessa hora que eu uso, então, quando eu bato mais, aqui tá uma temperatura de quanto, Vitor? Me fala. Olha aí no que eu tenho. Tá 24. Deixa eu dar. Aqui dentro do ateliê tá 24? Aqui tá 24 graus. Aqui dentro do meu ateliê tá 24 graus. Ó, 24 graus é uma temperatura muito fria pra você que tá indo no Nordeste. Eu vi que tem gente de Salvador, tem Recife, tem Jaguaruana. Gente, Jaguaruana, você não vai levar no micro-ondas. Você não vai, você tá no Nordeste, tá em Recife, você não vai levar no micro-ondas. Ela vai ficar, ó, aqui com 24 graus, ela já tá começando a pesar na minha mão, ó, já tá querendo secar. Por quê? Porque sim, aqui tá 24 graus. E essa diferença de temperatura é o poder, ou te ajuda ou te atrapalha. Então você tem que saber controlar isso muito bem. Se você tá no Nordeste, você não vai levar. Eu acabei de fazer essa ganache e sim, eu levaria no micro-ondas agora. Porque olha isso, ela já tá ficando firme na minha mão. Então se eu for fazer o meu bolo agora, eu levo no micro-ondas, tá? Eu levo 5 segundos no micro-ondas pra poder pra ela amolecer um pouquinho mais e eu passar no meu bolo, tá? Mas por quê? Porque eu estou aqui em Macaé, 24 graus. Se você tá aí no Nordeste, você não vai levar. Porque provavelmente quando você terminar, ela não vai firmar tão rápido quanto ela tá firmando pra mim. E se você tá na região sul, porque você pronto, ferrou, porque aqui dá 13 graus, Fabrícia, aqui dá 5 graus, o que eu faço das 5 graus? Eu usei 72 ml. À medida que eu fiz uma proporção aqui de 500 para 120, tá? Então, se você tá numa região extremamente fria, você não vai usar 120 ml, 120 gramas de chantilly. Você vai usar 150 no mínimo, tá? Por quê? Porque vai firmar mais rápido. E essa é uma realidade. É isso que não contam pra você, né? É isso que as pessoas não contam pra gente. Que quando eu tô no Nordeste, tô numa cidade quente e úmida, eu uso uma quantidade de chantilly. Se eu tô numa cidade fria e seca, eu uso outra, né? E aí as pessoas te dão receitas e pedem pra você fazer a receita do jeito que ela te ensinou, sem mudar nada, porque se mudar, né? Porque você já ouviu muito isso, né? Olha, ganache é proporção, se você mudar a proporção, vai dar tudo errado. Tá, mas aquela proporção na cidade daquela pessoa funciona daquele jeito, né? Quando você muda a cidade, muda tudo. E eu sei disso. Como é que eu sei? Porque aqui às vezes tá muito frio, às vezes tá muito quente. E eu, às vezes, passo tempo lá no Nordeste, lá em Mossoró, que é quente, 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 muito seco. E quando eu vou trabalhar as minhas ganaches lá em Mossoró, eu tenho que mudar as proporções. Por quê? Porque lá não dá certo do jeito que eu faço. Mas, ó, essa proporção aqui, ela é nordestina, tá? Você pode usar aí no Nordeste que vai dar super certo. Ó, gente, ó, ela já firmou, só conversando aqui com vocês, porque tá um pouquinho mais... Ó, ela já firmou. O que é que eu faço? Micro-ondas 5 segundos nela e eu já uso 5 ou... Talvez eu vá levar aqui 2 vezes de 5 ou 3 vezes de 5 e ela vai ficar perfeita para espatular o bolo. O importante é que ela volte a ter aquela textura que vocês viram quando eu terminei de bater, tá bom? No caso de você usar chocolate ao invés de cobertura, aí ela vai secar mais devagar e aí você vai ter mais tempo para lidar com ela mais macia. A cobertura seca mais rápido. O problema do chocolate é que se você estiver num lugar muito quente, talvez ela não vai derreter, sabe? Ela não vai derreter, escorrer no seu bolo, mas ela não vai ter a mesma estrutura. Chocolate no calor não tem a mesma estrutura de cobertura, tá? Então pode vir aí os haters, o povo vem e vem aqui, manda mensagem pra mim e não é assim, não sei o que. Gente, é porque eu já testei muito ganache, não foi pouco não. O que eu faço de trabalho com ganache, de teste com ganache aqui pros meus bolos, e eu vendo bolo de ganache, tá? Eu vendo bolo de ganache.
Tô vendo? Então não é pouco, não. Se eu tô te dizendo que dá diferença, dá diferença. Confia em mim. Momento que pode tingir, nesse momento você já pode tingir, você já pode fazer o que você quiser com ela agora, tá? Eu só vou te dizer que separa um pouquinho pra você não tingir muito. Que você tiver aí 1 quilo de ganache rosa, imagina, você usou 500 gramas, você vai 500 ganache rosa. Aí pode ser que a próxima pessoa não queira um bolo rosa. Então, ficou 500 aí que você podia já tá utilizando. Então, vai tingindo, mas tinge mais ou menos a quantidade que você vai usar. Tá? Porque quando você chega numa cor do ganache, quando você vai tingir de novo, pode ser que você não consiga a mesma cor. Então, tem que ter cuidado, tá bom? Um beijo, foi muito bom estar com vocês aqui na live. Mais tarde eu mostro porque a live não foi à noite, tá bom? Beijo, beijo, um beijo grande e até a próxima. Vou marcar mais live aqui, acho que semana que vem tem live de novo. Eu quero todos vocês aqui comigo. Um beijo, até mais!